Gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde, conforme vocês estiverem olhando esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa análise, que nós adiamos um pouco porque dia 11 tinha uma grande mobilização no país todo, convocada dessa vez pelas centrais sindicais, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas primeiro eu vou chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, essa notícia aqui, saiu no Diário de Taubaté no dia 5 de julho, os comerciantes protestando pela questão da mão da Avenida da Independência, e para dizer o seguinte, que eu andei por lá esses dias, ali pela região, e que eu disse da outra vez também que para avaliar essa questão era preciso considerar o todo, não apenas o que tinha sido feito ali na Avenida Independência, porque o que tinha sido feito ali na Avenida Independência isoladamente não está errado, do ponto de vista técnico, mas era preciso considerar o todo. E eu andei por lá e eu percebi que o todo não faz sentido. É melhor voltar a ter as mãos que havia antes na cidade e fazer um estudo melhor. Por quê? Porque o que toda essa mudança trouxe é que agora as pessoas fazem um percurso maior para circular ali na região da Independência. Mas não resolve nada. Hoje a pessoa vai da Independência até o Shopping Velho e não volta. Para voltar para a Independência tem que fazer um outro caminho muito mais comprido, que não faz sentido. Enfim, e existe também o problema da Avenida John Kennedy, que é uma avenida de duas pistas, que é ligada à Independência, e que fica difícil saber o que é que uma avenida de duas pistas vai servir se ela desemboca numa avenida estreita de uma mão só, né? O que as pessoas vão estar fazendo ali? Mas também a outra questão é do planejamento que faltou ali para a cidade, porque nós temos justamente essa avenida que liga o centro à Independência através do Jardim das Nações, que tem uma densidade demográfica baixíssima. Ali só há mansões, não se concentrou o comércio ali, nem a verticalização. Mas o comércio e a verticalização foram justamente para uma avenida mais estreita. A pergunta é, quem planejou isso? Houve planejamento? Eu acredito que não. Outra manchete também do Diário Taubaté é o Dia Nacional de Luta, e aqui a manchete é: metalúrgicos de Taubaté param a Via Dutra. A relevância, obviamente, disso é por causa do tamanho do Sindicato dos Metalúrgicos. Os sindicatos dos metalúrgicos, tanto de São José dos Campos quanto do Taubaté, são os maiores nas suas cidades. Eu também tenho de Pinda, né? Eles são os maiores e no sindicalismo brasileiro os metalúrgicos são os que têm tido mais tradição de luta e de ativismo. Mas a CUT, nesses últimos anos, tem tido um ativismo meio congelado. Isso nós vamos discutir agora. Eu estou do lado aqui da Michele, que é professora da Unital, portanto, minha colega do magistério, que é militante da CSP com Lutas, que participou quinta-feira das passeatas, participou outros dias, tem feito um trabalho organizativo aqui nesses movimentos sociais, muito importante, muito recomendada, muito citada pelo nosso convidado na outra semana, Jair Cabral, e aqui é a Marcela Carolina. Marcela vai aparecer no outro bloco. Carolina, que é da ANEL. Então, e eu estou trazendo essas pessoas hoje aqui para apresentar o ponto de vista delas, a avaliação delas do que foi essa quinta-feira em que o Brasil parou. Michele, o Brasil que parou ou as outras centrais sindicais que acordaram? Como é que você está avaliando? Bom, primeiro, boa tarde, né, vocês.
A nossa avaliação, né, na Conlutas é que assim, que a juventude foi um grande termômetro da sociedade, né? A juventude, quando apareceu, que foi para as ruas, né, que foi muito citado aí nas redes sociais, como o gigante que acordou o Brasil, né, que parou e que foi para as ruas, foi protagonizado, né, esse momento da conjuntura, dessas lutas pela juventude. Né? Uma juventude cansada de não ter acesso, né, aos direitos sociais, a dificuldade do transporte, que é onde começa em São Paulo, né, pedindo o passe livre, teve o aumento da passagem, pela redução da passagem, mas na verdade essa juventude expressou toda uma dificuldade da classe trabalhadora brasileira, que foi protagonizado pela juventude inicialmente, que no dia 11 agora, os trabalhadores também entraram em cena, né, com esse dia de paralisações, de greves, que foi feito no dia 11. As centrais sindicais, elas também fizeram esse chamado, mas que evidentemente foi respondido pela classe trabalhadora de conjunto, que também teve sua posição aí nas paralisações. Você avalia que o movimento teve muito impacto? Sim, avalio que sim. Eu acho que foi o início, né? Foi a classe trabalhadora, ela entrou em cena pós junho, né? Que foi o mês das manifestações aí da juventude, também dos trabalhadores. Agora os trabalhadores param a partir da sua estrutura de trabalho, né? Então isso, na verdade, impactou bastante o país. E não vai ficar por aí, né? Está previsto aí mais um dia de paralisações, que vai ser no dia 30 de agosto. Como é que você avalia a CUT entrando aqui em Taubaté e essa operação de parar a Dutra? Para você, qual é o significado que tem essas coisas? Bom, em primeiro lugar, a CUT, como a maior central sindical, né, que nós temos no país, há algum tempo vem paralisada, no sentido de estar trabalhando em conjunto com o governo, né, mas que agora, para essas reivindicações dos trabalhadores, que são reivindicações legítimas, e que também fez esse chamado, eu acho que é bastante progressivo que ela tenha tido essa posição de também fazer o chamado às paralisações, né, do dia 11, e assim, o que eu espero é que a gente continue aí com a força de todas as centrais sindicais, para que a gente possa dar continuidade às reivindicações dos trabalhadores, como a questão do aumento de salário, para os aposentados, para todos os trabalhadores de uma forma geral. Você acha qual é da pauta, qual é que é mais imediatamente factível conseguir? Bom, eu acho que assim, na verdade nós temos uma pauta bastante ampla, né? Foi o que expressou o mês de junho aí, porque a gente chegou numa situação no país de precariedade na saúde, na educação, e agora trazendo as reivindicações mais clássicas dos trabalhadores, como o aumento do salário, né? Uma mudança, fim do fator previdenciário, limitação da jornada. A diminuição da jornada, a PL 4330, né? Que também é aquela PL que regulamenta, né, a terceirização dos serviços públicos. Então acho que é um momento assim, que tem reivindicações bastante amplas, né? E com a força e resistência da classe trabalhadora, eu acho que é possível aí alcançar todas. A juventude mostrou isso nas ruas agora no mês de junho, com as suas reivindicações, com as tarifas que foram, né, reduzidas em várias capitais do país, não só nas capitais, por exemplo, São José, aqui pertinho, também reduziu tarifa, né? Estava R$3,30, agora foi para R$3. Então acho que é possível, com a força dos trabalhadores, é possível que a gente consiga aí acessar todos esses direitos. Bom, Michele, eu vou dizer uma coisa para você. Uma experiência que eu tenho quando eu vivi na Europa, a imagem do sindicalista na Europa é bem diferente. O sindicalista na Europa é visto como uma das pessoas mais corretas que tem na sociedade. Isso tanto na Itália, por exemplo, quanto na Holanda, que são sociedades bem diferentes. Tá? E na França também. O sindicalista é muito respeitado. Os sindicatos têm muita credibilidade lá e as pessoas, os trabalhadores se sentem representados pelos sindicatos na defesa dos seus direitos, muito mais do que esses órgãos
públicos que seriam equivalentes ao nosso Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, que tem lá, em alguns lugares, por exemplo, não é o Judiciário que cuida disso, é um órgão do Poder Executivo, né? Mas eles têm força e os sindicatos estão sempre em todas as discussões. Não é considerado fora do normal isso. Nem sempre há, nesses países, assim, passeatas, movimentos de rua. Mas também porque justamente os sindicatos estão lá em todas as discussões, tal, e as pessoas acham isso normal, não acham isso nada fora do comum. Existe uma análise que é espalhada por aí, que a Thatcher teria acabado com o sindicalismo na Inglaterra. Eu vou explicar para as pessoas uma coisa, isso daí é mais ou menos o seguinte, é como falar que a pessoa engordou, mas não explica que a pessoa comeu. Porque é o seguinte, os sindicatos na Inglaterra não é que eles foram enfraquecidos para a Thatcher. Na verdade, ela acabou com o parque industrial do Reino Unido. E como ela acabou com o parque industrial, vários setores da indústria fecharam, os sindicatos desapareceram. Caso clássico da indústria do carvão. Por que o sindicato dos carvoeiros tinham um papel muito forte na sociedade? Porque justamente era uma das atividades profissionais mais perigosas para a saúde humana, né? E as revoltas que os carvoeiros começaram a fazer são por coisas que hoje a gente pensaria como absurdas de estarem acontecendo, como crianças de 10 anos trabalhando nas minas de carvão. Eles lutaram para não ter isso. As custosas minas de carvão empregavam crianças, porque crianças eles pagavam shillings, pennies, moedinhas para as crianças, muito mais do que podiam pagar para um pai de família. E esse sindicalismo deixou uma marca. E hoje você encontra na Inglaterra, apesar do thatcherismo, famílias de pessoas que se identificam com o sindicalismo, gente que está bem de vida até, gente que é médico, que é advogado e tal, e você vai conversar com eles e eles dizem, não, eu sou da classe operária, porque meu avô era carvoeiro, o meu bisavô, e eu estou na luta, apesar de que às vezes você não vê mais essa mobilização, as pessoas ainda se sentem pertinentes a esse movimento todo, e elas, obviamente, essas pessoas que estão lá, elas não se sentem representadas nem pelo atual Partido do Trabalho, muito menos ainda pelo Partido Conservador, porque o Partido Conservador sempre foi inimigo delas e o Partido do Trabalho é um traidor. Nós não temos essa tradição ainda no Brasil. Nós estamos tentando construir. E a imagem do sindicalista é muito atacada no Brasil. É claro que são explorados os erros que tem, a gente sabe que tem problemas no sindicalismo, são explorados esses erros e nós vimos agora um certo aparatismo nesses 10 anos do PT, com a CUT se instalando lá. Agora, é promissor, é bom que a CUT esteja participando, mas eu vou dizer ainda, a CUT inegavelmente precisa fazer uma reforma profunda no seu programa. Esse sindicalismo de concertação, a gente vê que ele é ineficaz no contexto brasileiro, pelo menos, né? Fala-se que no Chile tem algum resultado. Não acredito. Né? Não acredito. Né? E acho que existe concertação no Chile por um simples motivo, que lá no Chile o preconceito entre ricos e pobres ainda é maior do que no Brasil. Lá no Chile praticamente não existe uma classe média, porque ou você está muito bem de vida ou está muito mal. Muito mais dividido do que aqui. Mas, enfim, eu fico contente de presenças que eu nunca pensei que eu fosse ver nessas mobilizações com a força sindical. Acho que isso é um progresso. Acho que a gente não tem que ficar excluindo as pessoas, selecionando, não. A gente tem que aglutinar mais pessoas por uma causa. E você disse que a classe trabalhadora mostrou a cara dela dessa vez. Na verdade, dessa vez a classe trabalhadora conseguiu se apresentar com os seus símbolos. Ela já estava presente nas passeatas.
Só que o que estavam tentando formatar é que não poderiam aparecer esses símbolos da classe trabalhadora, que são seus sindicatos, suas centrais e tal. Ainda que a gente chame um setor, alguma central, algum sindicato de pelego, mas é parte da representação da classe trabalhadora. Você tem algo a reagir desse meu comentário? Não, tem. Eu acho que assim, são dois aspectos importantes assim, para se ressaltar, né, a partir do que você colocou e que eu acho que são fundamentais, inclusive. Primeiro que assim, a avaliação de que realmente a classe trabalhadora ela estava presente nas manifestações, especialmente a juventude no mês de junho da classe trabalhadora, estava assim. Manifestações que foram progressivas, a gente avalia como progressiva, porque ela colocou a força das mobilizações, das reivindicações por direitos nas ruas. Né? Isso mostrou aí para os governos que a juventude, que a classe trabalhadora não tá morta não, né? Tá aí lutando por seus direitos e isso é fundamental. Foi progressiva nesse sentido. Por outro lado, pequenos grupos, né, estavam rechaçando a presença de bandeiras, tanto de partidos políticos quanto de entidades sindicais. Quem sabe eles não se importassem com bandeiras do Flamengo e do Corinthians. Pois A gente sabe, inclusive, que vários grupos aí pequenos, acho que até grupos pagos, para poder tirar as bandeiras da classe trabalhadora das ruas, né, pela própria direita, me parece. Então, essa classe trabalhadora que teve já nas ruas, né, assim, aqui em Taubaté, a Conlutas esteve presente, levou suas bandeiras, né, a gente foi ameaçado aqui em Taubaté também, porque a gente estava com as bandeiras da Conlutas aqui por esses pequenos grupos. O Gerson abordou esse assunto aqui. Então, assim, agora a classe trabalhadora poder aparecer organizada, com a força das suas centrais sindicais, né, para poder também mostrar a sua força de maneira organizada, foi fundamental. Né? Agora, você dizer assim, agora vamos pensar nessas centrais, porque não são todas iguais, né? Não. Acho que por isso são várias centrais, né? Por isso tem a CUT, por isso tem a CSP Conlutas, por isso tem a Força Sindical, porque tem diferenças. E aí eu tenho total acordo com você quando você diz na questão programática, né? Porque nós queremos um programa da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu acho que nós, da CSP Conlutas, a gente tem aí como objetivo levar essa bandeira classista para essas centrais sindicais. Não mais centrais sindicais... Sem querer puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, mas Unidos para Lutar também. Unidos para Lutar também, tá certo. Então, assim, o que nós temos que fazer é, de fato, fazer com que a gente tenha um programa para a classe trabalhadora, né? Um programa que reivindique os direitos dos trabalhadores, que não defenda somente essa política econômica do governo, que a gente tem visto agora nos últimos tempos, que é uma política econômica que, na verdade, ela favorece o capital, ela favorece os capitalistas, os empresários. E sobretudo a especulação. Sobretudo a especulação. Se você for pegar, por exemplo, a questão dos juros, né? A classe trabalhadora, se fica devendo num banco, paga juros assim, exorbitantes. Já os banqueiros, os empresários, as empresas, elas não têm essa taxa de juros para pagar. Então esse é um dos pontos da política econômica do governo, que eu acho que era importante que todas as centrais aí se unissem também contra essa política econômica do governo, não só desse ponto, mas de vários outros que a gente tem. Então acho que são esses dois os aspectos importantes que a gente deve aí aprofundar um pouco mais nessas diferenças. Um, que é a gente, de fato, ter um programa classista para essas centrais sindicais, né? Fazer uma discussão aí com a CUT, com a Força Sindical, para incorporar essas bandeiras da classe trabalhadora, né? De maneira independente do governo e mais do que independente, contra a política econômica do governo. Realmente, contra uma política que é a mesma, pelo menos desde o Fernando Collor, claramente a mesma desde o Fernando Collor. E aqui agora nós vamos perguntar aqui para essa menina que é estudante aí, essa moça já que está se formando já, não? Sim. Você está militando na ANEL? E diga para mim, qual é a pauta da ANEL? Então, Qual é o que diferencia a ANEL da UNE nesse momento?
E o que convergem as duas? Então, é só explicar. A UNE é a União Nacional dos Estudantes. E a ANEL é a Associação Nacional dos Estudantes... Assembleia Nacional. Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. A ANEL é uma dissidência do movimento estudantil, porque entende-se que, como a CUT fez um deslocamento muito à direita, muito institucional, acabou se tornando, como se chamam aquelas coisas, aquele mexilhão, aquilo que dá na pedra do mar? Mexilhão? É mexilhão aquilo, É um mexilhão do governo, né? Da pedra do governo, né? Está muito grudado ali, né? Entendi. Como existe esse movimento da CUT, que alguns avaliam, como eu, por exemplo, existiu também esse movimento, esse deslocamento da UNE para um lado mais institucional, mais governista. E a ANEL, ela surgiu também, juntamente com Conlutas, tal, uma dissidência, tentativa de fazer um movimento estudantil. Não é um movimento estudantil menos comportado, não é isso, é um movimento estudantil menos enquadrado. É um movimento estudantil independente do governo, né? Independente do governo. Então, 10% do PIB para a educação, o que você acha? Não, que é o mínimo, né, que o governo tem que fazer, que precisa muito mais para a educação, né? E a gente está lutando pelos 10%. Os 10% do PIB. Você não acha estranho o seguinte, que tem uma sociedade que tem um discurso generalizado. Se você for conversar com as pessoas com as melhores condições financeiras, gente que mora em mansão, que tem 4 carros e tal, conversa com uma dona de casa, uma madame, uma socialite que está nessa condição de vida melhor. O que ela vai dizer, em primeiro lugar, é que diz assim, olha, esse povo precisa de cultura, precisa de educação, não há investimento na educação, precisa melhorar essa escola, tá, etc. Se você for conversar também com um gari que varre a rua, a avaliação dele também é essa. Isso é um entendimento geral na sociedade. Você não acha estranho que com esse entendimento geral que tem na sociedade, até hoje, não tenha tido nenhum governo que arregaçasse as mangas para fazer esse que é o sentimento geral de todos? Porque o governo, assim, eles estão incomodados com isso, entendeu? Então eles não querem que investir em educação, que as pessoas vão ter uma visão mais crítica, entendeu? E vai lutar contra eles não querem isso. Eles querem continuar do jeito que está, que aí a população, os estudantes estudando, tendo uma educação com qualidade, vai ter uma visão mais crítica. E aí nisso vai prejudicar quem? O governo. Tendo uma visão mais crítica. Você é aluna da Unital, né? Isso. Então, você paga 2 faculdades. Você paga a sua faculdade que você cursa e você paga a faculdade pública também. Isso. Como é que é você fazer esse esforço para poder estudar, pagar a mensalidade? Você mora aqui em Taubaté? Não, eu moro em Roseira. E daí? Então, como é que é esse sacrifício todo, esse deslocamento? Não, a gente luta pela educação 100% não paga, para não pagar, de qualidade. E assim, aqui na Unital é uma faculdade municipal, né? E assim, que a gente fala que paga uma taxa, mas na verdade a gente paga uma mensalidade enorme. Assim, tem muita gente que não tem condição de pagar, que estão ali para estudar, tem que pagar para ter um estudo. Você toma ônibus de Roseira para cá? Eu tomo o ônibus e van, né? É um ônibus fretado ou você Não, paga? é só quando eu tenho que vir mais cedo, algum trabalho, eu venho de ônibus. Ou no horário mesmo, normal, eu venho de van.
de van, que é a de Roseiro, os alunos da Unital. Quanto é que é a passagem ida e volta? Eu pago por mês 220. 220. Ou seja, você já é como se fosse uma van fretada. Isso. Tá. Eu estou perguntando isso para você porque a minha experiência de dar aula no ensino superior é a seguinte: é que chega 10h20, 10h30, a aula ia terminar 11 horas, uma parte dos meus alunos não iam ver o fim da minha aula, porque tinham de pegar o ônibus e voltar, por exemplo, para Campos do Jordão ou para Jacareí. É exatamente isso. É isso que a gente muito comum passa. isso acontecer na Unital. E nas particulares em geral. A aula vai até umas 10h20, mais ou menos, é o horário de aula. Antes das 10 os estudantes já estão arrumando material, porque eles precisam sair para pegar o ônibus, porque senão não conseguem chegar em casa. Essa é a realidade dos estudantes trabalhadores. A gente fala, especialmente no curso de serviço social da Unital, os estudantes são trabalhadores, né? Então eles trabalham o dia todo, vão para a universidade à noite e tem toda essa dificuldade com o transporte ainda para poder estudar e ainda almejar algo na sua vida profissional, né? Tanto do ponto de vista aí da questão da cultura, da educação e mesmo de trabalho, né? Eles muitas vezes chegam tarde, com atraso, e tem que sair mais cedo. Exatamente. Isso é um problema seríssimo, né? Fora o fato que, claro, aí é uma questão educacional, acadêmica, que alguns não têm hábito de estudo e não conseguem ficar parados na cadeira durante a aula. Eles ficam se levantando e a gente tem que chamar a atenção às vezes. Exatamente. Mas existe a dificuldade material sim, que é de pagar o curso e que é de poder se deslocar até a cidade. Porque, veja bem, as opções que as pessoas têm são: ou elas moram em Taubaté e elas arcam um custo maior com aluguel de CTMA, porque manter duas casas sempre é muito mais caro, né, do que você viver numa só, com pai, mãe, ou com marido, ou quem seja, né? Ou elas vão pagar um aluguel aqui, vão ter que viver aqui, ou elas vão enfrentar a estrada todo dia. Os dois implicam custo, né, para as pessoas. E essa é uma dificuldade seríssima. Questão de poder ter 10% do PIB na educação. Olha, parece que o Brasil, o que é a arrecadação de impostos no Brasil, o que é de 40% a 50% do PIB, é isso que o governo arrecada? Para quê? Não, arrecada em geral em impostos. No Brasil, acho que o Brasil arrecada 40% a 50% do PIB. Não estou agora com essa... Eu tinha essas contas antes quando eu falava justamente essa questão que no Brasil, quanto mais pobre se é, mais imposto se paga, né, proporcionalmente. Mas nós temos aí, de tudo que o governo arrecada, que já é uma carga tributária elevadíssima, metade vai para juros do mercado financeiro, banqueiros e tal, é para garantir o lucro, entendeu? Então, quer dizer, nós temos dinheiro de sobra nesse país para investir na educação, só que o dinheiro é investido na especulação. Exatamente, assim, e mesmo agora, né, que com as reivindicações aí da juventude nas ruas, essa porcentagem dos royalties, né, do petróleo que vai ser destinada para a educação, a gente ainda mantém, a ANEEL, né, mantém a bandeira de luta dos 10% do PIB para a educação, porque na verdade precisa de 10% de toda a riqueza que é produzida no país, né, não só dos royalties do petróleo, que na verdade já vem de um processo de privatização, né? Porque os leilões aí que o governo Dilma fez agora, recentemente, pouco antes das mobilizações aí da juventude em junho, foi na verdade privatizar, né, até o petróleo do nosso país, né? Então, assim, que é uma riqueza que ela é limitada, que uma hora ela acaba, e ainda assim está se passando aí para as multinacionais, né? E também para, acho que, a burguesia brasileira, que também se beneficiou com o Eike Batista, né? Então, eu acho que... A Petrobras incorre em prejuízo para dar lucro para o setor privado. Exatamente. Enquanto isso, a educação e a saúde, né, vão ficando aí à míngua. Então,
esse dinheiro que agora, né, essa porcentagem aí dos royalties do petróleo que vão ser destinados para a educação, eu acho que a ANEEL tem essa função até, né, de fazer essa discussão aí com os estudantes, porque isso é pouco. O que é necessário é que seja os 10% do PIB para a educação, que é da riqueza socialmente produzida. Nós temos aqui no Vale do Paraíba uma reivindicação histórica da federalização do Estado. Esses governos do PT criaram 14 novas federais. Por um lado, foi interessante para a nossa categoria, porque foi mais oportunidade de emprego para os docentes. Só que a grande realidade é que os docentes dessas federais estão lutando muito para criar condições de trabalho nessas federais, entendeu? Se elas funcionam razoavelmente é por causa do sangue que a nossa categoria está dando para essas federais, porque realmente foi muito fácil criar no papel e cortar a faixa de alguns prédios. O difícil é fazer a manutenção, que é o mínimo, e fazer o investimento para essas universidades crescerem, que não está acontecendo. A gente já viu outro dia aí greve de professores universitários que estavam falando desde problema de rachadura. Eles não conseguem consertar uma rachadura num laboratório, num ambulatório médico, de hospital escola e coisas assim, né? Então, nós temos essa luta que a gente tem de 10% do PIB para a educação, e eu acrescento uma coisa, mas para a educação mesmo, né? Porque nós já também tivemos escândalos aí com o que Fundeb, Fundef, que iam teoricamente para as escolas, no ensino básico, né? E de repente acabavam sendo gastos em asfalto, em frente à escola e outras coisas que não eram propostas.